A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 22. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Então, se tu não assistiu o vídeo de ontem, eu te convido a assistir, porque hoje no capítulo 3 nós estamos seguindo a sequência das cartas às 7 igrejas. Então, ontem nós trabalhamos com 4 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Hoje nós vamos trabalhar Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, pausa esse vídeo, para e volta no de ontem se tu não assistiu. Mas se tu é inscrito no canal, fiel, que tá aqui, vamos continuar então. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva. O que é Sardes? Pesquisei e encontrei o significado: príncipe da alegria. O Senhor Jesus se apresenta para a igreja em Sardes como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós já vimos quem são ou quais são os 7 Espíritos de Deus. Que os 7 Espíritos de Deus, na verdade, é o próprio Espírito Santo de Deus, é o Espírito de Deus. Mas ele fala os 7 Espíritos. A gente já estudou que o 7 é perfeito, é um número que indica perfeição, completude, totalidade, uma ideia completa, plena. Então, é uma forma de falar que o Espírito Santo se manifesta de 7 formas diferentes. Quais são elas? Santidade, o Espírito Santo. Então, santidade, sabedoria, ó profundidade das riquezas e da sabedoria, é o Espírito Santo de Deus. Entendimento, conselho, ele é o nosso conselheiro. Ele que ilumina os olhos do nosso entendimento. Tu precisa de um conselho? É o Espírito Santo que vai te dar o melhor conselho, ele que vai te aconselhar. Fortaleza, quem nos fortalece, quem nos dá força é o Espírito Santo. Conhecimento, temor. Então, os 7 Espíritos de Deus são esses: santidade, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor, que nada mais é do que o próprio Espírito Santo de Deus. Assim como os dons do Espírito Santo, né? As manifestações do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, tudo isso é para que a gente entenda a majestade, a grandiosidade, o poder, a autoridade do Espírito Santo em nós, a atuação do Espírito Santo em nós, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse é o Espírito que habita em nós. Então, o Espírito Santo e os 7 Espíritos de Deus é a mesma coisa, é o mesmo ser. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Lembra do que são as 7 estrelas que a gente viu no primeiro capítulo e no segundo capítulo? As 7 estrelas eram as 7 igrejas, os 7 anjos da igreja, os 7 pastores das igrejas. Lembra que eu ainda falei que Jesus tem os pastores na mão, tem as 7 estrelas, quer dizer, tem os 7 líderes das igrejas, porque as igrejas são de Jesus, não é do pastor, não é do líder, não é do sacerdote, não é do presbítero, não é do apóstolo, do evangelista, do mestre, não. A igreja é do Senhor Jesus. Ele tem as 7 estrelas, as 7 igrejas, os 7
pastores, os 7 líderes na sua mão. O que ele fala então para Sardes, né? Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Tem fama de estar vivo, mas está morto. Jesus conhece as obras que ele realiza, no caso a igreja. Então significa que tu pode realizar coisas muito bonitas, muito grandes, muito importantes, mas que são fake. Por fora parece que estão vivas, mas por dentro são mortas. Olha, tu tem fama de estar vivo, mas tu é morto. E isso nos lembra um coma espiritual, né? Hoje a gente fala muito, é um zumbi. Parece que tá vivo, mas por dentro tá morto. São obras mortas. Meu Deus, é muito sério isso aqui, hein? Fique vigiando. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Ele está falando isso para uma igreja. Vou repetir, que eu li mal, né? Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. É o que eu tô te dizendo, tem uma aparência de verdade, tem uma aparência de piedade, mas a essência é morte, são obras mortas. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Então, o que aconteceu aqui com Sardes? Veio uma avalanche, veio uma crítica, veio uma repreensão. Veio algo muito forte da parte do Senhor Jesus contra a igreja em Sardes. Fala muito de morte, né? Muitas referências. Aí tu pensa, o que o Senhor Jesus quis dizer? Que tem igrejas em que não tem a presença viva do Espírito Santo. Tu entra e tu sai como se tu tivesse ido num clube, assistir um filme, um teatro, uma apresentação, não sei, algo humano, algo que não é espiritual, porque é o Espírito Santo que vivifica a igreja e que nos livra das obras mortas, né? Aí fala que tem fama quer dizer, tá mais preocupado com o que as pessoas falam, né? Com a sua reputação, com o seu nome, com a sua tradição, pode ser, com a tradição, com aquilo que é da religião, mas está morto. Porque quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo. Então quem nos mantém vivos é o Espírito Santo. Quem vivifica a palavra de Deus nos nossos corações é o Espírito Santo. E aí Jesus está se apresentando como o que tem os 7 Espíritos, como o Espírito Santo. Então, essa igreja estava em coma. O que é estar em coma? Eu já compartilhei com vocês, né? Minha mãe ficou na UTI cerca de 1 mês. E sim, o que é uma pessoa numa UTI em coma? Ela tá ali, mas ela não reage. Muitos estudos dizem que a pessoa escuta, então a gente canta, a gente ora, a gente fala, né? Mas ela não tem reação. Então eu fico pensando, esta igreja estava assim, na UTI. Ela estava viva, ela era igreja, mas as obras estavam
mortas, paradas. É muito grave. E aí, o que Jesus diz? Que ele tem que se arrepender. Arrependa-se. Então, tu tá fazendo obras mortas? Tu tá em coma espiritual? Tu tem que te arrepender. Porque nós adoramos um Cristo vivo. A igreja é viva. O Espírito Santo que habita em nós nos dá vida, e vida plena, abundante, eterna. 4. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Então, tu imagina uma igreja em que umas poucas pessoas não se contaminaram. Quer dizer que a maioria da igreja está morta, tem obras mortas, está em coma, está entubado, está na UTI, está vivendo por causa dos aparelhos. Meu Deus. Elas andarão comigo vestidas de branco. O que simboliza o branco? Santidade, pureza, fidelidade, dignidade. Tá ali a resposta. Ó. Pois são dignas. Então, elas vão andar de branco porque são dignas, íntegras, irrepreensíveis, puras, inocentes. Praticam a justiça, a verdade. 5. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, o que é o vencedor que nós temos visto desde o primeiro capítulo? É o que persevera, é o que lê, é o que ouve, é o que guarda, é o que obedece à palavra de Deus. Então, esse vai ser vestido de branco. Esse vai ser santo, puro, limpo, purificado, santificado. E o nome dele vai estar escrito no livro da vida. E de modo nenhum vai ser apagado esse nome. Então, nesta igreja, havia uma minoria, um remanescente fiel, um povo santo, com vestes brancas, alvas, puras. 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7. Agora vamos para a igreja Filadélfia. O que quer dizer Filadélfia? Literalmente, amor entre irmãos ou amor fraternal. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Jesus se apresenta como santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Quer dizer, ele cumpriu tudo, descendente, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ninguém fechará o que ele abrir, e ninguém vai abrir o que ele fechar. Significa salvação. Tu tá salvo? Tu tá salvo. Agora, se tu tá perdido, tu tá perdido. 8. Conheço as obras que você realiza. Assim como ele falou para Éfeso. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Já temos vídeo no canal sobre este versículo. O que acontece aqui? Tu tem uma vida diante de ti, esta porta aberta. Jesus disse: eu sou a porta. As ovelhas passam pela porta e ficam na presença de Deus. O meu Pai que vem em secreto, né?
Entra no teu quarto e fecha a porta. Significa que há um selo, que há uma união, que há uma intimidade, que há salvação, que tu estás na presença de Deus. Tu já passou da morte para a vida. Só que tu é fraco, Jacó é pequeno, tu tem pouca força, coisas aconteceram com a tua vida. Homens maus, dias maus, tempos difíceis, retaliações do inferno, e tu tem pouca força. Talvez tu já apanhou tanto, que tu carrega as marcas, né? Assim como Paulo. Tu tem as cicatrizes, tu venceu, mas as batalhas foram árduas, difíceis, duras. Tu tem pouca força por isso, porque tu já apanhou tanto. Mas tu guardou a palavra de Deus e tu não negou. Tu ama a Deus e o nome de Deus. Então tem uma porta diante de ti para a vida eterna, para a salvação. Tu tá na presença de Deus. E olha, tu ama os irmãos, tu tem amor no coração. A igreja de Filadélfia é a igreja que amava os irmãos. E o que é mais importante do que o amor? Não há. O mais importante é o amor. 9. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Então, aqueles que te afrontam, aqueles que te perturbam, aqueles que aborrecem a presença de Deus, aqueles que fazem o mal, ó, eles são sinagoga de Satanás. O que quer dizer isso? Eles servem, adoram Satanás, né? Eles ensinam doutrinas de demônios, eles fazem coisas que têm a ver com o ocultismo, contra as eles fazem coisas que têm a ver com o ocultismo, com as trevas. E mentem, porque quem que mente desde o princípio? Quem é o pai da mentira? Quem calunia? Quem difama? Quem acusa? Quem levanta falso testemunho contra os irmãos? Né? Satanás. Só que o que Jesus está dizendo para Filadélfia? Eles vão se prostrar aos teus pés. E eles vão reconhecer que eu te amo. Eles vão reconhecer que tu é protegida, que tu é protegido, que tu é guardado, que tu é guardada. Que o meu nome está sobre a tua vida. Que tu é minha, que tu é meu. E quando fala, eles vão se prostrar aos teus pés, quer dizer que tu vai vencer. Que tu vai ter graça, poder, autoridade sobre eles. 10. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu o guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Aqui é muito importante para nós. Então, sim, vai vir uma provação sobre o mundo inteiro, né? Mas nós seremos poupados, guardados, livrados, livres, protegidos. É a nossa fé de que o Senhor vai nos recolher, nos levar, vem nos buscar e vai nos livrar de tudo isso. Porque a gente guardou a palavra dele, a palavra da minha perseverança. Aquele que perseverar até o fim, até o final, será salvo. Venho sem demora, conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Que coroa é essa? A coroa da vida eterna, a coroa da salvação. A tua recompensa, o teu galardão, o teu prêmio, a tua bênção, a tua salvação. 12. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá.
Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. O que a gente vê então? Jesus se apresenta como santo e verdadeiro e aquele que tem as chaves de Davi, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará e que fecha e ninguém abrirá. Então Jesus se apresenta para aqueles que amam os seus irmãos, para aqueles que têm o amor fraternal, como um salvador, como Rei dos Reis, como o Salvador, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, ele não critica a Filadélfia. Não tem nenhuma repreensão aqui. Não tem. Então, se tu tiver amor entre os irmãos, amor fraternal, amor de verdade, se tu amar a Deus, o nome de Deus, o Senhor não vai dizer, eu tenho porém contra ti. Não vai ter o que dizer. Ao vencedor significa tu tem que lutar, tu tem que perseverar. A vitória é para quem luta. E essa parte, uma coluna do santuário, lembra quando a gente estudou sobre o santuário, sobre o templo de Salomão, que tinha as colunas? Então, nós seremos colunas, quer dizer, tu tá edificando, tu tá construindo, tu tá alicerçado, tu tá firme. Tu é uma coluna. Lembra Pedro, Tiago e João, que eram colunas, reputados como colunas? Firmes, alicerçados, enraizados, fortificados, fundamentados. Estudamos isso também. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, sim, a igreja de Filadélfia era uma bênção totalmente diferente da de Sardes. Jesus diz que todos vão reconhecer, né? Que Jesus nos ama. 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia. Então, pesquisei Laodiceia e encontrei. É um povo justo, um povo religioso. Vamos ver. Estas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, o que é o Amém? É o assim seja, né? É o sim, é aquilo que é, né? Então, Jesus está se apresentando desta forma para a igreja em Laodiceia, que ele é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, ele sabe muito bem, vamos dizer assim, o princípio de tudo e o que está acontecendo. Ó, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Já temos vídeo no canal sobre este versículo. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Morno enjoa Jesus. O morno dá náusea em Jesus. O morno faz Jesus passar mal. Ele vomita da boca. Eu vou ler de novo. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Nós já temos vídeo no canal também.
que acontece? Vocês viram quando a gente falou sobre a Esmirna, né? Que era pobre, a mirra, né? E Jesus disse: eu conheço a pobreza de vocês, mas vocês são ricos. Lembra disso? No 2:9, no vídeo de ontem, a gente viu sobre Esmirna. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. Aqui ele está dizendo o contrário para Laodiceia. Olha o que ele está dizendo. Que eles acham que são ricos, que eles estão bem de vida e que eles não precisam de nada. Mas Jesus está dizendo que eles, por acharem que são ricos e por acharem que estão bem de vida e porque acham que não precisam de nada, eles são infelizes, eles são miseráveis, eles são pobres, cegos e nus. Então, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do Senhor Jesus, os irmãos da igreja de Laodiceia eram pobres, eram miseráveis, infelizes, cegos e nus. Por isso que ele se apresenta como uma fiel testemunha. Tipo, o que eu tô falando é verdade. O que eu tô falando é a realidade, é o que está acontecendo. Vocês são uma igreja morna. Vocês são uma igreja morna. Vocês não são nem frio nem quente. Que era melhor ser frio, porque daí pode se arrepender, pode se converter. E claro, se for quente, glória a Deus. Mas não são mornos. 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Então, o que a gente tem aqui? Ouro. Ouro refinado pelo fogo. Tu não pode colocar o teu tesouro em coisas materiais, porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, se tu coloca o teu tesouro em coisas materiais, tu tá sendo avarento, idólatra. Tu tá adorando Mamon. Então, Jesus está dizendo: compra de mim ouro refinado. A maior riqueza é o próprio Senhor Jesus. Para que de fato você seja rico. Vestes brancas para se vestir. Porque tu tá nu, ou tu tá com vestes sujas, rasgadas, contaminadas. Quem que pode te perdoar, te lavar, te purificar, te libertar? Fala da vergonha da tua nudez. Os nossos pecados, a nossa nudez espiritual, isso é vergonha, isso é tristeza. Colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Abre os olhos do meu coração, ilumina os olhos do meu entendimento. Não colocarei coisa injusta diante dos meus olhos. Abre os meus olhos para que eu veja, que eu tenha olhos espirituais. Derrama luz nas minhas trevas para que eu possa ver. E daí ele usa essa figura de colírio para ungir os olhos. 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Então, Jesus fala para Laodiceia se arrepender. Então, se tu tem que te arrepender, é porque tu pecou. Tu tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Significa, tu precisa reconhecer teus erros, teus pecados, tuas falhas, tuas iniquidades. Ele está repreendendo e está disciplinando, porque te ama. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Corrige, conserta, arruma, restaura, restitui,
Faz o que tiver que fazer, mas te arrepende. E aí esse versículo maravilhoso, que também já tem vídeo no canal, que é um versículo que salva vidas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É o próprio Senhor Jesus dizendo que está batendo na porta do teu coração. Está falando contigo. O que tu tem que fazer? Tu tem que abrir a porta. Porque essa porta só abre por dentro. E Jesus, ele é humilde. E ele é manso. Então ele vai esperar tu abrir a porta. E aí se tu abrir a porta, ele vai entrar. E ele vai te dar uma vida que tu nunca viveu. Ele vai entrar na tua casa e vai cear contigo. Quer dizer, ele vai ter comunhão contigo. Tu vai ter comunhão com ele. Vocês estarão juntos para sempre. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, tu vai ter a vida eterna contigo, para sempre. 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Significa que tu vai reinar com Cristo. Significa que o reino de Deus é chegado, que o reino de Deus se acercou de nós. Então, tudo isso começou com arrependa-se. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados diariamente. Estarmos com as vestes brancas, alvas, puras. Ter os olhos abertos, ter os olhos saudáveis, puros, limpos. Ter bons olhos. Se os teus olhos tiverem luz, né? Se os teus olhos forem bons, eles vão ter luz e todo o teu corpo também vai ser iluminado. Eu falei para vocês que Apocalipse é muito forte, porque é o próprio Senhor Jesus falando conosco, o próprio Senhor Jesus falando conosco. E aí eu tenho uma coisa muito triste para falar, porque a igreja em Laodiceia foi a única que não teve nenhum elogio. Filadélfia não teve nenhuma crítica, nenhum aspecto negativo, nenhuma repreensão. Uma bênção, o amor entre os irmãos, o amor fraternal. Aqui, na Laodiceia, eles se acham justos, religiosos, né? Um povo justo e religioso. Sabe o que quer dizer isso? É aqueles que se acham melhores do que os outros, aqueles que acham que são mais santos do que os outros. Lembra dos fariseus? Aqueles que acham que têm uma supremacia, uma superioridade, uma santidade maior do que dos outros. Aqueles que se acham justos, não cabe arrependimento. Quem acha que é são, não toma o remédio. Só quem se vê doente, pecador, é que busca o Salvador. Então, o nome Laodiceia tem a ver com isso. Aqueles que acham que são melhores do que os outros. Aqueles que acham que já estão prontos, né? Justos, ricos. Mas, na verdade, eles são infelizes, são miseráveis, são pobres, cegos e nus. E ainda são mornos. Laodiceia é a única igreja que não recebeu nenhum elogio do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito forte que eu acho isso. Eu quero fazer um resumo para ti que está acompanhando o vídeo, o estudo sobre Apocalipse, que tu viu que a gente estudou as 4 igrejas ontem e hoje as 3. Então, para
porque vocês viram o tamanho do vídeo, né? Então, eu vou fazer um resumo agora do vídeo de ontem e esse de hoje, que eu acho que vai ser bem bom para vocês. Então, a primeira igreja, são as 7 igrejas do Apocalipse. Éfeso. Jesus se apresenta como aquele que conserva na mão direita 7 estrelas, anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ele elogia a vigilância doutrinária e a perseverança de Éfeso. Ele repreende a perda do primeiro amor. A solução que ele dá: lembra aonde tu caiu, te arrepende e volta à prática das primeiras obras. Se tu continuar desobedecendo, eu vou vir e vou remover o teu candelabro. E ele promete que os vencedores receberão a árvore da vida no paraíso para dela se alimentar. Esmirna. O Senhor Jesus se apresenta para a igreja de Esmirna como o primeiro e o último, quem esteve morto e tornou a viver. Ele elogia que eles são espiritualmente ricos, mesmo do ponto de vista material, sendo pobres, e que eles são perseverantes na perseguição. A igreja de Esmirna não recebeu nenhuma crítica, nenhuma repreensão. Não tem nenhum aspecto negativo que Jesus falou. Ele incentiva que eles sejam fiéis até a morte. E como eles não desobedeceram, não há nenhum, julgamento, nenhuma sentença para eles, para a igreja. Receberão, a promessa deles é de que eles receberão a coroa da vida e não sofrerão dano da segunda morte. A terceira igreja é Pérgamo. O Senhor Jesus se apresenta como a espada afiada de 2 gumes. Ele elogia que eles conservam o nome de Cristo e não negam a sua fé. Jesus repreende o falso ensino, né? A solução é: arrependam-se. Se vocês não se arrependerem, o próprio Cristo vai pelejar contra eles com a espada de 2 gumes, que é a espada afiada da boca de Jesus, que sai da boca de Jesus. A promessa para os que vencerem, para os que perseverarem, eles receberão do maná escondido e uma pedrinha branca com um novo nome. Todos que encontravam Jesus recebiam um novo nome, né? Uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova chance, um novo e vivo caminho. Tiatira. Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Ele elogia que eles têm um amor crescente, né, que foi evidenciado pelas obras numerosas. As segundas obras, as últimas obras, as obras de serviço foram superiores, foram melhores do que as primeiras. Então isso mostra um crescente amor, quer dizer, eles aprenderam, eles evoluíram, eles saíram daquele lugar, vamos dizer assim, básico, medíocre, mediano, e cresceram. E isso é um elogio. O Senhor Jesus valoriza isso. Mas qual é a crítica? Eles não têm discernimento. Está faltando discernimento. E eles foram tolerantes com a heresia. Eles compactuaram com as heresias, com os ensinos falsos. O que eles têm que fazer? Eles têm que conservar e guardar a palavra de Deus até o fim. E praticar as obras de Cristo, seguir o exemplo de Cristo. Se eles desobedecerem, cada um será dado segundo as suas obras. Quer dizer, cada um vai ter que dar conta do que fez a Deus. Os que vencerem, os que perseverarem, receberão a estrela da manhã e autoridade sobre as nações. Sardes. Jesus se apresenta como os 7 Espíritos de Deus, como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele elogia que alguns poucos permanecem puros e leais. Então,
A igreja em si não ganha o elogio, mas alguns poucos da igreja, que eu chamei, né, de remanescente fiel, aquele grupinho fiel, o povozinho santo que a gente viu muito nos livros proféticos. A repressão são as obras mortas, esse coma espiritual, né? Como um zumbi que aparece, que aparenta que tá vivo, mas por dentro tá morto. Como os sepulcros, né? Que por fora tem uma aparência branca, caiada, bonita, mas o seu interior são cadáveres. Então são obras mortas. Qual é a solução? Qual é a saída para a igreja de Sardes? Guardar a palavra de Deus e se arrepender. Se eles desobedecerem, Cristo virá como um ladrão de repente. Eu falei da remoção do candelabro na de Éfeso, né? A consequência da desobediência de Éfeso seria remover o candelabro. Que agora eu lembrei, quando virar como um ladrão, me lembrei se eu falei. Qual é a promessa que Jesus dá para os vencedores? Serão vestidos de trajes brancos, jamais terão o nome apagado do livro da vida. Terão o nome confessado diante do Pai e dos anjos. Filadélfia, a única igreja que não foi repreendida. Esmirna também não foi repreendida, né? Mas é que ela se destaca porque o nome da igreja é amor, amor dos irmãos, amor fraterno, né? Esmirna também não foi repreendido. Jesus se apresenta como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Jesus elogia que a igreja de Filadélfia é paciente, é perseverante, que guarda a palavra de Deus e não negaram o nome de Jesus. Não tem repreensão, tem que conservar o que tem, quer dizer, zelar, cuidar, preservar. E a promessa é de que eles serão feitos coluna no santuário de Deus, inscritos com os nomes de Deus, da Nova Jerusalém e de Cristo. E a última igreja é Laodiceia. Jesus se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Infelizmente, Laodiceia não recebeu nenhum elogio do Senhor Jesus. E Jesus faz uma das repreensões mais sérias, né? Mais severas, de que eles estão cegos espiritualmente, de que são pobres, miseráveis, infelizes, nus e mornos. O que é a solução? O que eles têm que fazer? Eles têm que se arrepender. Eles têm que comprar o ouro fino, refinado de Jesus. Ter trajes brancos, puros, colírios para os seus olhos. Tudo isso do próprio Cristo. Tem que ser zeloso e produzirem frutos dignos de arrependimento. Eles têm que abandonar seus pecados, seus erros, suas falhas, suas transgressões. Eles têm que se arrepender dos seus pecados, da sua soberba, porque são ricos, porque eram ricos, prósperos financeiramente, se achavam superiores aos outros. Pelo fato de serem mornos, o Senhor Jesus diz que iria vomitá-los, seriam vomitados da boca de Cristo. Mas os que perseverarem receberão a promessa, uma das promessas mais lindas que tem na Bíblia: cear com Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então a promessa para os que se arrependerem em Laodiceia é cear com Cristo, é receber a honra de se sentar com Cristo em seu trono,
reinar com Cristo. Então, é muito emocionante esse capítulo, né? O que a gente aprendeu hoje com Apocalipse 3 e agora com esse resumo que eu fiz das 7 igrejas do Apocalipse? Que aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas conhece as nossas obras. Que aqueles que guardaram a palavra também serão guardados da hora da provação que é de vir sobre o mundo inteiro. Essa é a promessa de Jesus. Que nós devemos conservar o que nós temos para que ninguém tome a nossa coroa. Perseverar até o fim. Agora, aquele que é morno, aquele que não é quente nem frio, o Senhor Jesus está a ponto de vomitar da sua boca. Jesus repreende e disciplina aqueles a quem Ele ama. Então, seja zeloso e te arrepende.